Pois é, flexibilizou. A partir do dia 1º agora, Jundiaí entra numa segunda fase da flexibilização e nós podemos ter o comércio aberto. Agora, existem alguns cuidados que nós precisamos tomar e algumas estratégias também para que nós possamos sair melhor dessa crise. Vamos falar sobre isso hoje no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. O Café Corporativo, hoje aqui no canal 25, traz o presidente da Associação Comercial de Jundiaí, Mark William Ormenese Monteiro, meu amigo já de bastante tempo e que eu tenho o prazer de receber aqui no Café Corporativo novamente. Obrigado por ter vindo, viu, Mark? Eu que agradeço, Aguinaldo. Apesar da nossa distância, agradecido. A gente se abraçou virtualmente ou à distância hoje, né? Exatamente. Pois é, mas é assim que funciona. Eu acho que se esse fosse o maior problema da situação que a gente vive hoje, talvez nós não tivéssemos motivos para reclamar, né? Eu acho que tem coisas mais complexas acontecendo e vamos lutar para vencer tudo isso aí, sim ou não? Mark? Com certeza, Aguinaldo. Mark, o motivo de eu ter te chamado aqui hoje, até foi uma coisa que me passou pela cabeça recente, justamente porque a gente teve, a partir agora do dia 1º de junho, a flexibilização da situação de quarentena aqui no estado de São Paulo. Algumas cidades, como a nossa cidade, entra já numa segunda fase de flexibilização, onde a gente pode ter alguns serviços já abertos, nós temos algumas regras, mas podemos já ter o comércio funcionando, não é isso? Exato. Como que o comerciante está enxergando isso? Como que o empresário está avaliando essa situação? Está de bom tamanho? Aguinaldo, nós estávamos num cenário, né, há mais de 70 dias, do qual só os serviços essenciais estavam funcionando. Então, os outros tipos de comércio realmente estavam sem faturamento nenhum, faturamento zero. A partir desse momento que a gente entrou nessa segunda fase, que foi na data do dia 1º de junho, nós tivemos uma flexibilização. Essa flexibilização ela não é total ainda, mas ela já é uma chance do qual o comerciante pode trabalhar com um horário reduzido, seguindo as regras básicas sanitárias, mas ele já consegue trabalhar e ter, de alguma forma, uma venda, um sustento para o seu negócio. A gente entende que sim, é positivo. Ele já tem alguma receita, né? Até então ele estava parado, fechado, sem receita absolutamente nenhuma, com boa parte dos seus custos ainda existindo, não é isso? E agora ele consegue respirar. E quais são essas regrinhas de horário? O comércio ele pode funcionar num limite menor, não é isso? Exatamente. O comércio de rua ele vai funcionar das 9h30 às 15h30. E o comércio dos shoppings ele está trabalhando das 14 horas até as 20 horas. Todos esses comércios eles estão com regras com relação ao pessoal até lá, né? Então, 20% do local só pode ter de consumidores, né? Então, uma restrição de 20%. É importante a questão do uso de máscara, né? Não pode adentrar um estabelecimento sem ter a máscara. O uso de álcool e gel, o uso de distanciamento, todas essas regras para que a gente não tenha uma revogação do decreto, que é o que o comerciante, nós da Associação Comercial, não queremos de forma alguma. Nem o cidadão, né? Nem o consumidor não quer, na verdade. Ninguém quer. Ninguém quer. O que nós queremos, na realidade, é que daí a gente avance para cada dia termos mais liberdade. Agora, você acredita que quais são os cuidados que o consumidor ele precisa tomar para que não haja esse recuo para uma quarentena novamente, Mark? Primeiro que assim, ele só deve ir realmente para o comércio de rua ou o comércio do shopping center se realmente houver a necessidade, né? Nós tivemos uma aglomeração de pessoas muito grande no primeiro dia. A gente entende que provavelmente deve ser uma situação do qual as pessoas realmente necessitavam, né? E aí eu fico imaginando a dona de casa que, por exemplo, quebrou o liquidificador e precisava comprar e ainda não estava no mundo digital, né? A gente também teve situações do qual as pessoas foram passear no centro da cidade e aí está completamente errado, mas se a pessoa de alguma forma estiver naquele momento de risco, né, que são aquelas pessoas que estão na fase de risco,
Não deve sair, deve mandar alguém da família fazer a compra. E a gente não pode se esquecer de que a gente tem todas as vendas normalmente de forma digital. As empresas elas foram obrigadas a, de alguma forma, estar nesse mundo digital. E isso vem acontecendo, as entidades, de alguma forma, vêm ajudando para que elas estejam. Então, ir às compras só realmente se houver a necessidade. Então vamos recapitular isso aí. O sujeito que está hoje numa situação de risco, né, que é o que a gente chama de grupo de risco, que é a pessoa acima de 60 anos, quem tem doenças pré-existentes, essa pessoa fica em casa, não sai de casa para fazer compra. Precisa de alguma coisa, pede para alguém da família ir. Este alguém da família também tem que se tomar alguns cuidados, correto? Porque não adianta ir às compras, voltar contaminado e contaminar quem está dentro de casa no grupo de risco. Faz sentido? Total, né? Se você sair de casa, você tem que realmente usar a máscara. Se você tiver alguma suspeita, né, alguns sintomas da doença, não deve sair de forma alguma, inclusive deve procurar a questão dos testes rápidos que estão acontecendo aqui na cidade e para o local que você for, tem que respeitar aquelas regras, né? Então, assim, distanciamento mínimo, né? Ter a limpeza adequada, para que realmente a quantidade de números de casos na cidade não suba, né? Para que todo o departamento de saúde aqui tenha condição de atender e a gente não tenha mais óbitos na nossa cidade. E, consequência disso, não tão importante quanto não ter os óbitos, mas importante também, e que a gente consiga manter essa flexibilização, esse avanço em relação à nossa retomada, não é verdade? Exatamente. Nós estamos na fase 2, que é a fase laranja. Para que a gente siga para a próxima fase, que é a fase 3, e eu acredito muito que vai acontecer, desde que essas regras sejam consideradas e realmente levadas a sério, é importante que haja realmente a conscientização, porque aí realmente vai haver uma flexibilização maior e toda a população, os comerciantes vão poder vender, vai poder comprar, e aí a gente dá seguimento na normalidade. Perfeito. As equipes já voltaram ao normal ou elas ainda voltaram de forma reduzida? Os colaboradores, principalmente do comércio? Logo que aconteceu toda essa problemática, houve uma medida provisória, né, do qual os empresários adequaram a questão da jornada de trabalho, adequaram a questão dos salários, né? Então, existe o contrato interrompido hoje, né? Muitos colaboradores estão em casa em contrato de trabalho interrompido, é isso? Interrompido e também reduzido. Então, cada empresa está percebendo a sua necessidade, olhando o número de funcionários que lá tem e tentando adequar a situação. Então, realmente, tem alguns funcionários que estão voltando da suspensão, mas tem outras empresas que só com a redução que fez lá atrás, consegue hoje manter o seu negócio. A partir do momento que essa flexibilização aumenta, aí sim, provavelmente, esses funcionários saem da suspensão e passam a trabalhar efetivamente a carga horária normal. Até porque hoje a gente tem um problema, né? Se todas as equipes voltassem de uma vez para o seu posto de trabalho, não teriam onde deixar as crianças, né? Porque as creches não estão abertas, a educação não voltou, não é verdade? Então nós temos ainda alguns desafios em que nós precisamos nos adequar. Faz sentido? Total, muito sentido, né? A gente literalmente, eu penso que a gente nunca viveu um dia após o outro, né? E a gente tem que tomar realmente muito cuidado, muito cautela em todas as medidas que a gente vai tomando. Porque se a gente sair, a grosso modo, tomando as medidas sem pensar muito, a gente pode tomar a medida errada e aí, inclusive, ter problema financeiro dentro do próprio negócio. Então, realmente, cada dia é um dia, vai percebendo o movimento de como está funcionando o comércio, como está voltando essa nova normalidade, e aí em cima disso vai tomando as medidas. Aquele empresário, aquele varejista que se vê nesse momento perdido, ou seja, não sei o que fazer, é um momento para ele buscar ajuda? Ou esse momento é simplesmente para ele estar com o negócio dele aberto, segura aí mais 2, 3 meses para daqui a pouco você ter estratégia? Aguinaldo, eu penso que é mais do que o momento, né? A gente está passando por uma situação totalmente atípica, ímpar,
que quem sai na frente é realmente quem tem informação de alguma forma privilegiada, diferenciada, estudos de primeira, profissionais diferenciados. Então é de suma importância esse empresário que no passado não tinha controle das situações, a partir desse momento passar a ter. Como? Buscando profissionais que detêm desse conhecimento e não só as entidades como a associação comercial, que também de alguma forma dá apoio para que ele sobreviva e avança de forma mais efetiva. Muito bom, vamos fazer um intervalinho agora, Mark. Vamos ver o nosso Café Esperto. A gente está apresentando aqui para vocês a Cicobi Crediacil. Vamos entender um pouquinho o que eles fazem. Eu venho aqui hoje apresentar para vocês a Cicobi Crediacil, que fica na 9 de julho, 1200, ali do lado do Burger King, aquela agência nova que acabou de ser construída ali. E gostaria de convidar você, que é telespectador aqui do Café Corporativo, a conhecer a nova Cicobi aqui em Jundiaí. Vá até lá, procure pelo Rogério Ferraz, que é o nosso anfitrião na Cicobi aqui em Jundiaí agora. Não deixa de comparecer lá. Café Corporativo aqui no segundo bloco. Voltamos a falar agora com o Dr. Mark William Hermenezzi Monteiro, que além de advogado é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, né, Mark? Exatamente. Hoje todo mundo de máscara, né? Acho que se esse fosse o maior problema, né, Mark, que nós estamos enfrentando hoje, vamos de máscara por meses aí, se for o caso, sem reclamar, porque quando a gente vive uma situação tão difícil quanto nós estamos vivendo e vivemos até aqui, essa flexibilização, ela parece o paraíso, na verdade. Nós estamos nos sentindo livres, é isso? Como você disse, partindo da questão da própria máscara, a gente passou do dia para a noite ter praticamente um equipamento de proteção individual, né? Exato, um EPI. Um EPI, isso, né? Com certeza. E realmente a gente vai conviver com isso pelos próximos tempos, né? Imagino até enquanto não houver uma vacina, e realmente precisa de toda precaução para que a gente não venha a ter problema. Mas aí eu fico pensando, tem gente que reclama de usar a máscara, né? Poxa, tem gente que usa uma prótese ao longo de uma vida, na verdade. Então, se este aqui fosse o problema, tem que fazer que nem o nosso amigo Aparecido aqui, nosso cinegrafista, que utiliza uma máscara com sorriso. Conforme ele fala, o sorriso... Então, as pessoas começam assim a individualizar, né, suas máscaras, a personalizar, na verdade. Quer dizer, até para isso a criatividade do ser humano funciona, na verdade. O brasileiro ele é extremamente criativo, né? Então, até para estas situações ele se adequa, né? E a gente percebe que de forma inteligente, de forma diferenciada, ele acaba saindo da situação e, aliás, com bastante aprendizado, né? Que eu acho que é isso que a gente vai levar de toda essa situação. E você acredita que esse aprendizado ele também pode vir para aquele comerciante que, como nós falávamos agora no final do primeiro bloco, acabou por alguma razão não se preparando? Por exemplo, o sujeito nunca mensurou seu negócio, ele não sabe quanto que ele vende, ele não sabe quanto que ele tem de lucro. Muitas vezes ele se perde, ele literalmente ele vende o almoço, e é importante a gente explicar para o nosso telespectador essa expressão, o restaurante, né, que vende o almoço para pegar a receita da venda do almoço e sair para o atacado comprar a matéria-prima para janta, né? Por isso que a gente fala, vender o almoço para comprar janta. Será que isso realmente vai mudar na cabeça do nosso pequeno empresário? Aguinaldo, precisa, né? Ele é um ditado popular, do qual muitas vezes é real, até mesmo por conta dos estudos que é feito em cima disso. Hoje, se a gente pegar as pequenas empresas, cerca de 80% não tem esse controle, né? E as empresas que mais tinham
realmente são as empresas que vão se sobressair depois de toda essa problemática, né? São as empresas que se adequam conforme o seu tempo, né? E aí, lógico, a gente inclusive vê algumas notícias de que empresas ficaram para o meio do caminho, né? Muitas dessas empresas já não estavam bem, né? E essa pandemia que está acontecendo na data de hoje, infelizmente, ela foi praticamente o pontapé final para que a empresa saísse do mercado. É uma pena. Você sabe que é interessante porque você está falando uma coisa muito bacana e a semana passada você deve ter visto a entrevista que nós fizemos aqui com o José Luiz Tejon e o Tejon ele cita o velho Nishimura que falava isso, né? O velho Nishimura falava assim, uma empresa precisa ter caixa para enfrentar o inverno. E quem é que vai sair bem dessa crise? É justamente aquele cara que quando voltar, né, numa situação de comércio aberto, ele tiver alguma gordurinha ainda que ele possa queimar. Quer dizer, muitos vão quebrar e quando muitos quebram, aqueles que não quebram, eles acabam ganhando aquele mercado, né? Ninguém quer que ninguém quebre, mas isso vai acontecer e quem está preparado é justamente quem se preparou ao longo do tempo das vacas gordas. É isso? Assim, o governo ele tomou várias medidas para incentivar esse empresário. A associação comercial ela continua tomando medidas para que de alguma forma incentive esse empresário, mas é importante o empresário ficar ligado com todas essas situações e também correr atrás, né? Por mais que o governo queira ajudar, por mais que as entidades queiram ajudar, é importante que o empresário também corra atrás. Problema de caixa, eu acho que muito das empresas estão sofrendo. A associação, inclusive, ela fez uma parceria muito bacana com alguns bancos, justamente para dar crédito às empresas num percentual bem interessante. O próprio governo também abriu uma linha de crédito, nem sempre chega na velocidade que a gente gostaria, mas as entidades estão aí para dar o apoio, né? E a associação comercial trabalhou internamente com esse apoio de modo a ajudar os empresários de Jundiaí. O empresário de Jundiaí, de uma maneira geral, você acredita que esse comércio, o volume de empresários vai diminuir consistentemente ou nós vamos ter aí uma saída dessa crise, nosso empresário ele vai conseguir sair dessa crise e permanecer no mercado? Você tem ideia do quanto que isso vai interferir na quantidade de empresas abertas? Eu acredito que nós estamos realmente num momento complicado do país, e não é só de Jundiaí, não é só do Brasil, a gente está falando do mundo todo. As empresas, com o passar do tempo, e a gente não está falando num tempo curto, a gente está falando num médio e longo prazo, as empresas elas voltam realmente a se fortalecer, mas infelizmente algumas vão ficar para o caminho. Com relação aos dados da nossa cidade, a gente ainda não consegue apontar com assertividade, né? Até mesmo porque até uma semana atrás, praticamente todo o comércio que não era essencial estava fechado com faturamento zero. Então a gente precisa ainda percorrer mais alguns dias para que a gente tenha esse número assertivo. E de repente nos surpreende positivamente e a gente consegue se manter, né, forte do jeito que sempre foi o comércio de Jundiaí, correto? Totalmente correto. Eu acho realmente que nós estamos num momento de muito aprendizado. E espero que a gente seja surpreendido como a gente foi no primeiro dia, né? Apesar que não deveria, mas nós fomos surpreendidos. Ninguém imaginava que ia ter aquela quantidade de pessoas no centro da cidade. Isso tem a ver também com uma demanda reprimida, mas eu até gostaria de entrar nesse assunto, até para a gente levar para o nosso telespectador aquilo que realmente pensa o comerciante, porque em tese o comerciante gostaria que houvesse realmente muita gente no centro, mas eu percebi que o próprio comerciante estava pedindo para as pessoas não aglomerarem, né? Porque ele quer vender, mas ele também não quer que as pessoas se contaminem. É isso. É hora de fazer promoção? De forma alguma, né? A questão da promoção, ela atrai muitas pessoas, aglomera as pessoas, e o fato de estar aglomerando está contra as regras sanitárias, isso pode de alguma forma contaminar as pessoas. Eu percebo muito, eu estive caminhando pelo centro, que os comerciantes estão muito conscientes com relação às regras. Então, dos comerciantes que eu tive a oportunidade de conversar, passar,
todos estavam respeitando a questão da entrada, né, individual de cada consumidor, estava mantendo o distanciamento. Então eles estão realmente muito preocupados para que a gente não tenha um retrocesso, né? Ninguém quer que esse decreto que foi determinado volte atrás. E a gente está numa situação que, se os casos continuarem a subir, a gente pode ter problema. Então é importante a conscientização. Muitos comerciantes eles passaram a vender pela internet, quer dizer, muitos já vendiam e deram vazão a essa modalidade de serviços, né? Então, no momento que o cara tem a oportunidade de vender pela internet, ele quer desovar estoque, aí sim faz sentido ele colocar um valor de produto mais baixo para que ele possa realmente ter liquidez? Não tenha dúvida, o canal da internet, o e-commerce, ele é muito inteligente, ainda mais nesse momento que a gente está passando. E no meio eletrônico, sem dúvida alguma, ele deve se usar dessa promoção, uma vez que ele baixa o estoque dele e de alguma forma bota o dinheiro para dentro da empresa. Então, com certeza, ainda que não seja o volume de dinheiro que ele gostaria ou que ele esperava com aquele estoque, mas nesse momento aqui, importante é desovar estoque e ter liquidez dentro da empresa, correto? Não tenha dúvida. Até para poder manter a empresa forte. Para dar sequência. Legal. Jundiaí tem uma expectativa, então, de vencer essa pandemia, né, Mark? Sem dúvida. Eu percebo as reuniões na prefeitura vêm acontecendo recorrentemente. A associação comercial está fazendo parte de tudo isso aí. E a gente percebe muita transparência em tudo que está acontecendo, mas mais do que isso, muitos profissionais realmente gabaritados, né, para ser o mais transparente possível e dar realmente a informação correta. Com base nas informações que a gente está hoje, se a gente permanecer desta forma, realmente a gente avança para uma próxima fase. E é tudo que a gente, comerciante, população, quer, né? Muito bom. Mark, vamos fazer mais um intervalinho aqui. A gente volta no último bloco aqui, só para se despedir realmente do nosso telespectador, que com certeza vai entender a situação que Jundiaí está vivendo e com certeza as outras cidades que nos assistem também. Até daqui a pouquinho. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, que tem um detalhe: sexta-feira da semana passada, que foi dia 5, nós comemoramos aí o aniversário do Dr. Mark William, que fez 18 anos, foi isso, Mark? Poxa, por aí. Bom fazer 18 anos, né? Quanto tempo, hein? Pois é. Mark, parabéns. Mas hoje você veio aqui também na qualidade de um líder, né? De uma pessoa que assumiu uma responsabilidade. Você acha que é hora do nosso consumidor ter calma? Olha, sim, Aguinaldo, é um momento para que tenha muita cautela. A gente vive realmente num momento único em nosso país, não é só em nossa cidade. E é importante que as pessoas tenham informação correta, saibam a fonte das informações. Muitas vezes a gente fica com muito receio de tudo que ouve, escuta, mas é importante você ter a informação de fonte confiável, porque muitas vezes fake news é o que está acontecendo demais no nosso país. As pessoas adoram, né, um caos. Exato. E notícia ruim corre, nem sempre a boa corre. Então é para que tenha cautela realmente, porque a gente vai passar. Nós vivemos num mundo onde tem os altos e baixos, realmente estamos passando por um momento baixo, mas o alto está chegando. Exatamente. Então não acredite em qualquer coisa que você escutar. Por exemplo, a gente fala de boa notícia, má notícia, mas às vezes a fake news também vem em forma de boa notícia, do tipo, olha, nada disso aí é real, a situação tá boa, dá para sair na rua. Não é isso. Vamos manter cautela, máscara, álcool gel, cuidado, distanciamento social, faz aquilo que é necessário e vamos aos poucos saindo dessa epidemia. A gente já avançou alguns passos, né? Nós já estamos aí na segunda etapa dessa flexibilização. Vamos passar para a terceira ao invés de voltar para a primeira. O Café Corporativo tem a missão
de auxiliar de uma forma geral, tanto o empresário, quanto o consumidor, quanto o poder público, sociedade de uma maneira em geral. E é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós trazemos convidados como o Dr. Mark e pedimos para você que está em casa que colabore também. Continue aqui conosco no Café Corporativo, acesse o nosso YouTube/Café Corporativo, veja os programas anteriores, mas nos dê audiência aqui também no canal 25, seja 25 na net ou 525 em HD, que aliás é uma novidade nossa também, você pode assistir o canal 25 em HD. Na próxima semana nós voltamos com mais uma entrevista. Muito obrigado, Mark. Eu que agradeço. Próxima semana estaremos aqui novamente. Até lá! Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crédito Acil, uma cooperativa para chamar de minha.